Existem muitas controvérsias a respeito da terra de Canaã. Você conhece quem foi, primeiramente, Canaã? Conhece a sua história e de quem ele era filho? Vocês sabiam que a terra de Canaã, antes dos israelitas adentrarem a ela e tomarem dos cananeus, ela era uma terra dos cananeus? Embarquem comigo nessa jornada. Canaã é a antiga denominação da região correspondente à área do atual Estado de Israel, inclusive as colinas de Golã, da faixa de Gaza, da Cisjordânia, de parte da Jordânia, uma faixa na margem oriental do Rio Jordão, do Líbano e de parte da Síria, uma faixa junto ao mar Mediterrâneo na parte sul do litoral da Síria. Números 34, de 1 a 15, Deuteronômio capítulo 3, versículo 8. Os nomes Canaã e Canaanita aparecem em textos bem antigos, como textos cuneiformes e textos egípcios, e também em textos propriamente fenícios de sua origem, deles próprios. Esses nomes Canaã e Canaanita sempre se referem aos cananeus que viviam em Canaã, descendentes de Cã, tanto em textos egípcios quanto em textos cuneiformes. Esses textos eles são datados de aproximadamente 15 séculos antes de Cristo, ou seja, 3.500 anos atrás. A cidade cananita de Ugarit foi redescoberta em 1928 e muito do conhecimento moderno que nós temos a respeito dos antigos cananeus vem das descobertas arqueológicas dessa área da cidade-estado de Ugarit. Segundo a Bíblia, o nome Canaã é um nome de um personagem do Antigo Testamento. Este era Canaã, o filho de Cã e neto de Noé, ao qual se atribui a origem, o nascimento dos antigos cananeus. Todos os povos cananeus descendiam de Canaã. O livro de Gênesis nos informa que Canaã seria o 12º da geração depois de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Mahalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Cã e Canaã. Canaã, então, era o 12º na geração de Adão. Após o dilúvio, Cã, que é pai de Canaã, teria se deparado com Noé embriagado, tendo visto a sua nudez em sua tenda, e depois disso ter contado de forma sarcástica o fato a seus irmãos, que eram, no caso, Jafé e Sem. Jafé e Sem tamparam o seu pai Noé de sua nudez, para que ninguém visse o seu pai nu, como uma forma de respeito. Quando Noé se recobrou a sua consciência, Noé amaldiçoou a Canaã, que era filho de Cã. Existe uma grande confusão nessa parte, onde muitos vão dizer que Noé amaldiçoou a Cã, mas Noé não amaldiçoou a Cã, mas amaldiçoou ao filho mais novo de Cã, que foi Canaã, pelo que o seu pai Cã teria feito. A explicação é uma explicação tribal, que na antiguidade, para ferir alguém, você amaldiçoava o seu filho mais novo. Se você fosse um pai e um filho seu tivesse feito algo terrível, você amaldiçoava uma de suas gerações. No caso de Noé, Noé amaldiçoou a Canaã, que era o filho mais novo de Cã, das quais saíram os povos cananeus, várias e várias nações cananeias, que eram nações devassas aos olhos de Deus, que praticavam bruxaria, que praticavam sacrifícios humanos e coisas horrendas na região de Canaã e do Líbano. Muitos acham que foram todos os filhos de Cã que foram amaldiçoados, mas foi apenas o filho Canaã. Muitos intérpretes das escrituras sagradas utilizam dessa parte de Canaã ter sido amaldiçoado pelo seu avô Noé para dizer que os povos da África seriam amaldiçoados, porém os povos da África não descendem de Canaã. Os povos africanos da África descendem de Mizraim
de Cuxi e de Put, que são outros filhos de Cã, que foram abençoados por Deus em Gênesis capítulo 9. E mesmo Canaã tendo sido amaldiçoado, uma das descendentes de Canaã teve uma grande participação genética na geração do Messias Jesus. Até porque Raabe era uma mulher cananeia da descendência de Canaã e ela está na descendência de Jesus Cristo. Agora a respeito do nome Canaã, o nome Canaã vem do cananeu antigo, do fenício antigo, Cnaã, que significa literalmente roxo, púrpura, terras baixas, ou também faz uma referência aos povos cananeus, que eram povos de tonalidade de pele mulata, né, do árabe mur'alad, né, mulato, que é a tonalidade de pele amarronzada. Isso seria uma referência a seu pai Cã, que é pai dos africanos. Porém, os cananeus, os fenícios antigos, eles tiveram muitas migrações, até porque eram exímios navegadores, e chegaram até a ilha de Creta e se misturaram com gregos e com romanos, além de se misturarem com outros povos também de origem indo-europeia, que no caso são descendentes de Jafé. Segundo o Gênesis capítulo 10, versículo 15, Canaã teve alguns filhos. O primeiro filho de Canaã se chamava Sidom. Sidom foi o filho mais velho de Canaã, e dele veio os Sidônios, os famosos Sidônios, de Sidom. Os Sidônios, que são os cananeus, foram todos descendentes de Sidom, filho de Canaã. O segundo filho de Canaã se chamava Et. Et foi o segundo filho de Canaã, e este deu origem aos antigos hititas. Os hititas, originalmente, eram descendentes de Canaã. Também deu origem aos jebuseus, aos amorreus, aos girgazeus, e também aos povos heveus e arqueus, e também aos sineus. Todos estes eram povos da descendência de Canaã pelos seus filhos Sidom e Et. Só colocando uma observação aqui a todos, estes povos não são povos semitas, são povos cananeus, são povos camitas. Além destes, os filhos de Canaã também deram origem aos arvadeus, aos zemareus e aos ramateus. E mais tarde se espalharam as famílias dos povos cananeus. Cada um destes povos citados era uma tribo cananeia, e cada uma tinha a sua língua própria, aparentada uma da outra, ou pelo menos dialetos do antigo cananeu. Estas línguas eram o antigo amorita, o antigo fenício, que veio se tornar o hebraico, o antigo fenício, o ugarit, que era a língua que também era uma língua cananeia, e o próprio cananeu. Os cananeus eram povos politeístas e tinham vários e vários deuses, e eram povos também muito feiticeiros, como dito anteriormente, e se envolviam com vários e vários tipos de sacrifícios aos seus antigos deuses ou antigas divindades. Muitas delas são citadas na Bíblia, como por exemplo Baal, né, Aserá, entre vários outros deuses e deusas que eram deuses e deusas de origem cananeia, que na verdade eram espíritos imundos, disfarçados de deuses, querendo ser adorados. Eu espero que tenham gostado desse vídeo e fiquem todos com Elohim. Logo virão outros vídeos a respeito dos cananeus.